Olá, obrigado por você ter clicado em mais um episódio do podcast SKF. Eu sou Zucoloto, atuo na área de desenvolvimento de pessoas e estarei aqui com você como host. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que é do seu interesse e também para o desenvolvimento da sua empresa, enfim, para os seus negócios. Hoje o nosso bate-papo será com Alex Pereira, gerente de vendas de tecnologias na SKF. Nós vamos falar sobre sustentabilidade e também sobre economia circular na SKF. Quando você ouve falar em SKF, com certeza, você que já é do mercado, do segmento, sempre traz na sua mente rolamentos, não é isso? Pois é, hoje a SKF tem uma gama também, além dos seus produtos de tecnologia, que vai poder também oferecer e ajudar muitas empresas em vários países. Lubrificação inteligente, monitoramento remoto, repotencialização de rolamentos, enfim, convido você a ficar conosco até o final desse episódio e já vamos dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Olá, Alex. Eu quero dar boas-vindas a você ao nosso podcast aqui SKF, agradecer a você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante sobre um tema que é muito atual. Bem-vindo. Olá, Zucoloto. Prazer enorme participar desse podcast. Muito obrigado e agradeço também aí aos futuros ouvintes aí desse podcast. Alex, tem muitos que estão nos ouvindo que possivelmente não têm um conhecimento daquilo que vai ser dito, mas eu tenho certeza que ao longo aqui dessa conversa a gente vai poder tirar dúvidas, esclarecer para quem não tem acompanhado tão de perto. Eu queria saber de você, o que é essa tão falada economia circular e aí dentro até mesmo da SKF? Excelente pergunta e primeiramente é importante a gente falar sobre o conceito da economia circular que está associado aí ao desenvolvimento econômico e a um melhor uso dos recursos naturais. Diferente aí da economia linear, que extrai, produz e descarta. E aí, Zucoloto, é importante conectar a economia circular com a agenda ESG, que está cada vez mais enraizada aí nos negócios, né, no mercado em geral, onde, além de questões ambientais, ela também foca em fatores sociais e políticas de transparência. Dito isso, a gente pode concluir que é uma agenda que veio para ficar por conta do aquecimento global e das suas consequências por, no mínimo, aí mais 30 anos. E aí por que, Zucoloto, mais 30 anos? Porque as metas de descarbonização até 2050 tiveram, logicamente, né, adesão dos principais governantes e das principais empresas do mundo. Essas grandes empresas aí, esses grandes players, eles têm uma meta de ser carbono neutro nas suas operações e na sua cadeia de fornecimento até 2050. E aí, Zucoloto, para conectar a economia circular, a agenda ESG, descarbonização, a otimização no processo de fabricação é fundamental e principalmente aí novos modelos de negócio, né, que são aí cruciais para que isso seja real. E pensando nisso, Zucoloto, a SKF desenvolveu aí competências para embarcar junto com os seus clientes nessa jornada. E a gente está falando da lubrificação inteligente, a gente está falando de tecnologias de monitoramento remoto, do Data Analytics e da inteligência artificial. A engenharia também é uma dessas competências e muito importante. A repotencialização de rolamentos e para fechar aí o Supply Chain 4.0. Alex, muito interessante essa gama de oportunidades, mas muito mais que oportunidades, como que a SKF tem uma visão ampla, né, dessa economia circular. Você citou aí a lubrificação inteligente. Eu gostaria que você pudesse citar aqui para os ouvintes os benefícios dela para as indústrias que têm essa agenda ESG e estão cada vez mais conectados com a sustentabilidade, é isso? É isso, né? A competência da lubrificação é uma das mais difíceis aí na indústria, porque o processo de gestão é bem amplo. Pensando nisso, o que a SKF fez? Né? A SKF desenvolveu soluções
para agregar valor e otimizar esse processo. Como que a gente fez isso? A gente desenvolveu aí um software de gestão de lubrificação que vai conectar todo o plano de trabalho com o smartphone, que, por sua vez, vai estar na mão do lubrificador. E o que a gente vai ganhar com isso? A gente ganha rastreabilidade, velocidade, e a gente elimina aí uma pilha de papel que haveria caso essas rotas de lubrificação fossem realmente impressas, para que o lubrificador fosse em campo ali para cumpri-las. Além disso, Zucoloto, a gente também tem aí sistemas centralizados que podem estar conectados com o software de gestão de ativos ou não, né? Aí existem diferentes tipos desses sistemas. E qual que é o grande benefício aí, Zucoloto? É confiabilidade, né? Um processo mais confiável, mais enxuto, e isso também relacionado à redução do consumo de lubrificantes. Porque o que acontece? O sistema centralizado, ele vai enviar o lubrificante na hora certa, quantidade correta, né? No volume correto, aí adequado, para aquele momento ali, para aquela lubrificação. Isso vai evitar o excesso de lubrificante no rolamento e, consequentemente, a gente vai ter uma redução aí nesse consumo. A mesma redução de lubrificantes, ela é vista com uma outra tecnologia, que é interessante falar um pouquinho, né? Que é o Recoil. É uma tecnologia que vai regenerar a condição de um óleo que seria descartado. Regenerando esse óleo, né, a gente vai reduzir custos e também a gente vai impactar menos no meio ambiente. Só para a gente ter uma ideia, Zucoloto, na fabricação aí de 1.000 litros de óleo, a gente gera 3 toneladas de CO2. Para a gente se situar aí, né, o Brasil, o consumo de óleo desse primeiro semestre de 2021 foi mais ou menos aí 700 mil litros. Então, dá para fazer uma relação aí do potencial que existe aí para a gente explorar com essa tecnologia do Recoil. Com certeza. Alex, muito interessante todo esse overview que você fez aqui para nós, essa economia circular, as possibilidades que não só a SKF tem, mas as empresas, e esses números aí que, de certa forma, nos assustam e também nos causa aí um grande desafio, né? Você comentou ali no início das suas respostas sobre monitoramento remoto. Eu lembro que você também falou sobre Machine Learning, que, aliás, temos um podcast específico sobre esse assunto que eu gravei com a Carla e com o Hugo. Quero já recomendar a todos os ouvintes que eles possam ouvir. Eu gostaria que você pudesse explorar um pouco sobre esses tópicos, fazendo uma conexão com a indústria brasileira. Como é que você vê isso? Legal, Zucoloto. São temas aí completamente conectados, tá? É importante dizer, primeiramente, que a SKF ela tem uma cobertura aí de monitoramento de ativos nas Américas, né? Que ultrapassam aí 1 milhão de ativos em diferentes segmentos. Isso representa cerca de 3,5 milhões de rolamentos que, de alguma forma, passa pela nossa nuvem, né? E aí, Zucoloto, como é que essa informação chega na nossa nuvem? Ela chega através das tecnologias de monitoramento. Pode ser offline, online, cabeada, pode ser wireless, vai depender muito do ativo que vai ser monitorado. E aí, depois que esse dado é coletado, ele vai para a nuvem e ele passa por um processo de detecção automática que representa hoje, em média, aí, 70% não passa pela análise de um técnico, né? Pela intervenção humana. Os outros 30% a gente tem que olhar com mais detalhes, né? E aí você imagina, Zucoloto, o ganho de produtividade que a gente tem quando a gente fala de uma cobertura dessa aí de 3,5 milhões de rolamentos, né? Todas essas informações, depois da coleta, depois da análise automática e dos técnicos especialistas, esses dados são trabalhados em um processo aí que a engenharia consiga visualizar e identificar aí os principais bad actors de um processo produtivo. E aí, Zucoloto, isso é muito importante, porque a conexão disso com a economia circular é total, porque esse processo, o que ele vai fazer? Ele vai estender a vida do rolamento e, consequentemente, a gente vai impactar
menos no meio ambiente. Só para ter uma ideia aí, de 2019 para cá, esses estudos, essas competências aí que a engenharia aplicou, né, entre vibração, análise dinâmica e lubrificação, gerou aí um saving para os nossos clientes que foi superior a 100 milhões de reais. Então, é simplesmente fantástico. Nós não estamos falando aqui de valores apenas financeiros, mas quando a gente fala em meio ambiente, é intangível, né? O quanto que o meio ambiente valorizado e ganha com tudo isso. Quando você colocou vários projetos e programas nessa economia circular, você citou algumas e eu percebi que vale a pena a gente concluir falando aí da repotencialização de rolamentos e supply chain 4.0, que são temas também relevantes e atuais. E queria saber de você como que a SKF tem esse apoio na descarbonização das empresas que buscam essa neutralidade até 2050. Se você puder compartilhar a tua experiência, aquilo que vem pela frente já está sendo feito, vai ser muito importante para os ouvintes ter essa visão geral. Você sabe que a repotencialização de rolamentos aí, ela é muito utilizada aí no dia a dia das empresas em geral e é uma das maneiras mais fáceis de reduzir a pegada de carbono. Além disso, é um serviço que já é prestado aí desde 2001, então bem consolidado. E esse serviço, só falando um pouquinho como ele funciona, né, para depois a gente conectar isso com a descarbonização, a repotencialização ela abrange aí um processo de polimento ou de retificação, eventualmente de troca de elementos rolantes, dos rolos ali, os roletes, as esferas e tal, e a SKF devolve o mesmo rolamento para o cliente que enviou esse rolamento, com a garantia de um rolamento novo. Olha que legal. E os benefícios, eles estão relacionados aí ao custo, né, desse serviço em relação ao rolamento novo. Esse é um dos benefícios. E o outro benefício está relacionado aí com a redução de CO2, com a economia de água, que seria utilizada na fabricação de um rolamento novo, e também com 90% de energia que é reduzida, que não é utilizada num processo de fabricação comparado com a repotencialização. E aí um caso prático, né, Zucoloto? Somente no centro de serviços aí da América Latina, que a gente chama de Circular Economy Center, de 2018 até junho desse ano, a redução de CO2 devido a esse processo de repotencialização, ela foi aí de 1.700 toneladas, tá? 45 milhões de litros d'água não foram utilizados. Uau! Além do saving da energia que a gente já falou aqui. E aí, Zucoloto, é um processo que vai ajudar muito na descarbonização, principalmente das indústrias pesadas, com aqueles rolamentos de grande porte. E para fechar, você comentou aí também do Supply Chain 4.0, é algo desafiador, é um dos pilares aí da indústria 4.0, e ele tem a missão de integrar a cadeia de fornecimento para reduzir aí o excesso de inventários no cliente final, nos distribuidores, nos centros de distribuição, nas fábricas de rolamentos. Se a gente reduz o estoque, a gente, logicamente, tem um ganho financeiro aí, do custo de capital e tal, mas a gente também vai ter um ganho para o meio ambiente. E aí as futuras gerações agradecem, né? É incrível, Alex, quando a empresa foca no meio ambiente, nessa sustentabilidade, todo mundo sai ganhando com isso. Não estamos aqui novamente falando de ganhos financeiros, mas aquilo que pode realmente deixar bons exemplos para as futuras gerações. Alex, nós estamos chegando aí no final, incrível como o tempo passa, né, rápido no podcast, mas eu tenho algumas coisas que estão me inquietando aqui, é o seguinte, eu queria que você pudesse ajudar aquela empresa, aquele empreendedor, empresário, seja um diretor industrial, que quer iniciar um processo na sua empresa de economia circular. Você disse que a SKF já está há décadas, muitos anos trabalhando com isso, e isso está cada vez mais se tornando uma realidade e um projeto maduro, ou seja, consistente. Que dicas que você dá para quem quer fazer com que a sua empresa também contribua com essa agenda de sustentabilidade, economia circular? Quais são alguns passos bem práticos para eles iniciar esse processo? Vamos à prática então, Alex.
Legal, Zucoloto, excelente pergunta aí. Comentei lá no início que novos modelos de negócios são importantes aí para a economia circular, estão enraizados na economia circular e novos modelos de negócios estão no DNA da SKF, né? Que basicamente aí é sair do transacional e fornecer, por exemplo, né, a vida útil do rolamento, fornecer performance. E é algo que a SKF tem feito aí nos últimos 20 anos, tá? E a aderência a esse conceito, ela está cada vez maior no mercado. E olha, Zucoloto, fornecer performance está também na raiz aí da economia circular. Porque os recursos naturais usados para produzir produtos com diferentes performances, ele é praticamente o mesmo. Então, se você utiliza esse recurso e estende a vida daquele produto, você deixou de impactar o meio ambiente. E aí, Zucoloto, que entra o modelo de performance da SKF, que integra aí todas as tecnologias que foram mencionadas anteriormente, que tem o objetivo de estender ao máximo a vida útil do rolamento e de seus componentes. Então são contratos aí com modelos flexíveis, mas em geral tem bônus e pênaltis, né, atrelados a um KPI. E aí esses KPIs, eles podem ser, por exemplo, redução de consumo de lubrificante, de rolamentos, redução de paradas não planejadas, que vão ajudar aí muito no tempo médio entre falhas, o MTBF, um KPI muito conhecido aí da manutenção, e diretamente as reduções aí de gases de efeito estufa acontecem. E aí, Zucoloto, nessa jornada aí de 20 anos da SKF, a gente pôde construir um vasto histórico de reduções atreladas a esses KPIs aí que eu comentei, que chegam em torno de 30%. E para a gente ir para a prática, quando a gente reduz aí 30% do consumo de lubrificante, de rolamentos, de uma planta média dentro aí da indústria que a gente chama de indústria pesada, né? A gente vai reduzir em torno de 200 toneladas de CO2 por ano. O ganho financeiro, Zucoloto, é muito expressivo, mas muito mais expressivo é o ganho para o meio ambiente, né? Quando a gente une a tecnologia à economia circular. Incrível. Quando eu iniciei esse bate-papo aqui, eu confesso que imaginava alguns números que nós estudamos aí no mercado. Agora, isso é o valor de uma empresa. Imagine se todos se engajarem nessa missão aí de redução e começar a colocar realmente a mão na massa para poder trazer resultados significativos. Claro, Alex, que dá para dizer que a maneira que a SKF encara a economia circular gera novos modelos de negócio para o mercado. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui a sua mensagem para os nossos ouvintes, para que possa servir de inspiração, por favor. Ô Zucoloto, você já deve ter assistido, né, um daqueles filmes que o protagonista descobre que tem uma doença severa e que se ele não mudar os hábitos dele, as consequências podem ser difíceis, né? Com certeza. Esse é o momento da economia circular, né? Se nós, em geral, não mudarmos os nossos hábitos, as futuras gerações serão impactadas. Alex, eu quero agradecer muito pelo seu conhecimento. Eu tenho certeza que os ouvintes que não conheciam a SKF na sua forma mais ampla ou então apenas de uma atuação em determinados produtos para a indústria, estão tendo agora uma visão muito mais clara da contribuição da SKF para a sociedade, para o meio ambiente, para as futuras gerações. Alex, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho juntamente com a sua equipe, que eu sei que você tem uma equipe enorme aí para te dar um apoio, né? Eu quero aqui realmente expressar a minha gratidão. Um grande abraço, Alex, espero vê-lo em breve aí em outros episódios. Legal, Zucoloto, eu que agradeço aí, muito obrigado pelo convite. Com certeza a realização de tudo isso é um trabalho muito forte aí em time e todos merecem aí esse agradecimento também, né? Obrigado, Zucoloto, um abraço. Um abraço. É isso.
Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo!